Fala galerinha do terceiro ano, meu nome é professor Aurélio Queiroz, sou o professor novo de matemática de vocês, ok? Nossas aulas vão ficar bem variadas entre compartilhamento, né, de aulas como essa, que é só podcast, vocês só vão ouvir minha voz, certo? Mas ao mesmo tempo vocês vão ver a resolução em tempo real dos nossos problemas, explicações. Vamos ter também vídeos da mesma forma que vocês vão ver aqui esse vídeo. Vocês vão me ver também na tela, ok? Teremos aulas ao vivo, né, no Google Meet, como vocês já estão acostumados. Material em PDF que eu vou enviar para vocês pelo grupo do WhatsApp e também pelo Classroom. Atividades diversas também, certo? E é isso. É um prazer começar a trabalhar com vocês, ok? Já tenho bastante experiência como professor e como professor de terceiro ano pré-vestibular, certo? Então vamos iniciar aqui o nosso conteúdo de geometria analítica, ok? Então, como vocês podem ver, nós temos aqui um rapaz aqui bem conhecido de vocês e muito importante, né? Vocês desde o nono ano que estudam o nosso plano cartesiano, né? O eixo X, eixo Y, o eixo das abscissas, eixo das ordenadas. E vocês já aprenderam várias coisinhas sobre ele. Então vamos aqui fazer uma breve revisão. Eu não falo nem revisão, é algo bem necessário, né? Para a gente saber trabalhar, para a gente conseguir trabalhar dentro da geometria analítica. Tudo que nós formos estudar na geometria analítica, nós vamos sempre que possível, né, ter a visualização aqui do plano, ok? Então, primeiramente, a gente inicia o nosso estudo da geometria analítica relembrando o plano cartesiano, né? Eixo do X ou eixo das abscissas, eixo do Y ou eixo das ordenadas. Então, a partir do momento que você marca um ponto no eixo X, vamos supor número 1 e vamos supor número 3, a gente está demarcando uma região desse ponto, certo? Vou chamar de ponto A. Deixa eu só melhorar aqui a ponta da caneta. Pronto, agora vai ficar melhor. Então nós temos aqui o ponto A, ok? Esse ponto A significa o quê? Que ele tem abscissa 1 e ordenada 3, ok? O nosso plano cartesiano, como vocês podem ver, ele é dividido em quatro regiões, né? A gente chama aqui que é a primeira região, segunda região, terceira região e quarta região. Essa região nós chamamos de quadrantes, ok? Por quê? Porque é dividido em quatro partes, então nós chamamos de quadrantes. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante e terceiro quadrante, ok? Então, a gente tem que lembrar aqui, lá da nossa sexta série, né, sexto ano, sétimo ano, da nossa conhecida reta real. Vou colocar bem aqui, ó. Nós aprendemos, né, que a nossa reta real, a gente aprendia que a gente dividia ela ao meio com o zero, e do zero para a direita nós tínhamos os pontos 1, 2, 3, infinitamente, sempre considerando todos os números entre cada intervalo, né, de inteiros, né, entre 0 e 1 nós consideramos todos os números que estão entre eles, entre 1 e 2 a mesma coisa, e do zero para a esquerda os números negativos. Então nós vamos usar essa ideia, certo? Também infinito para o lado negativo. Aqui a gente costuma dizer que segue para o mais infinito e aqui segue para o menos infinito, ok? Então perceba que
um ponto para pertencer ao primeiro quadrante, no caso do nosso exemplo aqui, o ponto A, de abscissa 1 e ordenada 3, o 1 ele é um número positivo. E o 3 ele também é um número positivo. Então, para um par ordenado, um ponto pertencer ao primeiro quadrante, ele tem que ter x maior que 0 e y também maior que 0. Ah, professor, e se for igual a 0? Exemplo, o ponto, se o x for 0, 0 e 1. Pronto, aí nesse caso a gente não disse que esse ponto pertence ao primeiro quadrante. A gente disse que esse ponto pertence à reta y, né? Ao eixo y, ok? Esse ponto 0 e 1 significa que o x é 0 e o y é 1. Onde é que esse ponto se encontra? Ele se encontra aqui, ó. Vou chamar de ponto B aqui. Ponto B. O nosso ponto B, ó, ele está sobre a reta y. Como o x é 0, isso significa que esse ponto ele nem se move para a direita e nem se move para a esquerda. Ele dá origem, parte para o 1 aqui em cima no eixo y. Então esse ponto pertence ao eixo y. Temos também um exemplo do ponto que pertence ao eixo x. Vamos supor 3 e 0. Significa o quê? Que esse ponto tem abscissa 3, ou seja, 1, 2 e 3, e ordenada 0. Então esse ponto está aqui, ó, ponto C. Como a ordenada é 0, significa que esse ponto nem se movimenta para cima, nem se movimenta para baixo, ok? Então, como eu acabei de falar, para um ponto pertencer ao eixo y, para um ponto pertencer ao primeiro quadrante, ele tem que ter x maior que 0 e y maior que 0. Para um ponto pertencer ao segundo quadrante, perceba, ele tem que ter x menor que 0 e y maior que 0. Porque perceba, o ponto para pertencer aos quadrantes significa o quê? Que ó, no primeiro quadrante, se o ponto pertence ao primeiro quadrante, então ele está presente nessa região aqui, ó. Imagina essa região infinita, porque esses eixos eles são infinitos também, né? Então todo ponto que pertencer a essa região, ele pertence ao primeiro quadrante. Mesma coisa aqui embaixo no quarto. Todo ponto que estiver nessa região, ele pertence ao quarto quadrante. Então, o raciocínio é análogo para o segundo e o terceiro quadrante, ok? Então, para o ponto pertencer ao segundo quadrante, a abscissa desse ponto tem que ser negativa. Porque, ó, do eixo x, do ponto 0 aqui, da origem, né? Para a esquerda, esses valores de x são valores do que? Negativos. E do 0 da origem para cima no eixo y, esses valores são valores positivos. Então, por isso que o x tem que ser negativo e o y tem que ser positivo. Para o terceiro quadrante, o x tem que ser negativo e o y tem que ser também negativo. Porque os pontos vão pertencer a essa região aqui, ó. E essa região aqui do terceiro quadrante, nós estamos na parte de baixo do y e na parte esquerda do x. Então os pontos são negativos, ok? As ordenadas e as abscissas e ordenadas são negativas. No quarto quadrante, nós vamos ter o que? X agora volta a ser positivo e o y agora vai ser negativo, ok? Então essas são as condições para x e y pertencer ao quarto quadrante, ok? Vamos aqui para o próximo. Antes de eu ir para a próxima página, eu vou falar desse exercíciozinho aqui, que é simplesmente o que? A gente colocar, né, os pontos no sistema cartesiano, no plano cartesiano, ok? Coloquei vários exemplos aí para a gente treinar. Então vamos lá, ponto A. O que é que ele está dizendo no ponto A?
que o x é 3 e o y é o que? 4. Então, venho aqui, ó, no eixo x, 1, 2 e 3. Então, eu marco 3 no eixo x e marco 4 positivo no eixo y. 1, 2, 3, 4. Ok? Ah, pessoal, lembra, vale ressaltar aqui que esse tipo de aula aqui é chamado de aula podcast, tá? Onde você só está ouvindo a minha voz, você não me vê, tá bom? Então, é isso, ó, ponto A, abs 3 e ordenada 4. Ponto B, a abscissa agora é menos 2, então é o lado negativo do x, certo? Então, menos 2 e 3. Então, eu marco 3 aqui. Então, aqui, ó, eu vou ter o nosso ponto B. Certo? C, olha aqui o C como é interessante. É um ponto que pertence ao eixo X, né? Porque ele tem ordenada, ele tem Y igual a 0. Certo? Então, o ponto C pertence ao eixo OX. A gente diz assim, ó. C pertence ao OX. Ok? Para dizer que ele pertence ao eixo X. Então, ele vai estar aqui no ponto 2 do X. Ó. Ele não tem Y. Então, ponto C. O ponto D já é o contrário. Ele pertence ao eixo Y. Então, a gente diz assim, ó. Que o ponto... Não, aqui não. Peraí. Então, aqui, o ponto D, a gente fala o quê? Que D pertence ao eixo OY. Que pertence ao eixo Y. Ok? Então, é menos 3. Então, vou marcar aqui na parte negativa do Y. Menos 1, menos 2 e menos 3. Então, o ponto D, ó, ele está bem aqui. Ok? O ponto E, menos 3 meios e menos 5. Então, esse ponto ele pertence ao terceiro quadrante, né? Porque tanto a abscissa como a ordenada são negativos. Temos que ver aqui que menos 3 sobre 2 é menos 1,5, né? Menos 1,5. Então, tá aqui, bem aqui, o menos 3 meios. Entre o 1 e o 2. Certo? Menos 3 meios. E o menos 5 vai estar aqui abaixo do menos 4. Então, o nosso ponto está bem aqui, ó. Ficou um pouquinho torto, mas não tem problema não. Deixa eu melhorar, né? Eu desci muito. Pronto, é aqui. Então, esse é o nosso ponto E. Ponto F, x menos 1 e y igual a 1. O menos 1 está bem aqui, ó. E o y1 está bem aqui. Então, nós vamos ter o ponto... Esse ponto vai ficar meio bagunçado aqui, mas o que importa é que vocês entendam. Certo? E o ponto G é x igual a 2 e y igual a menos 2. Olha, o menos 2 está aqui do y e o 2 está aqui. Então, é só eu puxar aqui e vamos ter o ponto G. Pronto. É isso aí. Né? A gente marcou os pontos no plano cartesiano. Ok? Vamos para o próximo. Temos que falar aqui ainda de umas coisinhas importantes, tá? Só um minuto. Porque eu estou ainda aqui me acostumando, né, com esse equipamento. Às vezes a gente meio que se perde.
Só pronto. E parte, né? Tá aqui o nosso plano, os quadrantes, né? As condições para esses pontos pertencerem ao primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Mas nós temos o interessante. Preste atenção. Vamos supor aqui que um ponto aqui 5 E 4. Chamar de ponto. E vou pegar um ponto no terceiro quadrante aqui. Vou dizer que aqui é nos dois, tá? Tá dando uma falhazinha aqui. Vou chamar de ponto B. Ok? Pronto. Perceba, o primeiro quadrante aqui é o primeiro quadrante e aqui é o terceiro quadrante. Perceba que se acontecer de dois pontos, peraí pessoal, a mesa aqui tá travando. São as técnicas que acontecem aqui. Vamos lá, continuar. Esse vídeo eu vou parar agora, pessoal, porque a mesa tá travando aqui, certo? Mas eu vou voltar com outro vídeo, tá bom?